Dizer venha para Jesus e pare de sofrer é o mesmo que dizer venha para Jesus e não se preocupe em carregar a sua cruz. Eu creio de todo o meu coração que Deus, sendo todo justo e todo bondoso, Ele somente permitiria a existência do sofrimento se fosse possível Ele sofrer também. Deus é um Deus compassivo. Ele vive a minha, Ele vive a sua dor, Ele sente a sua dor. Ele não é um Deus insensível, um espectador insensível, que assiste de longe a nossa dor, não. E algo que nós precisamos entender acerca do mal, e colocar o mal no seu devido lugar. Algo que nós precisamos entender acerca do mal, é que o mal, ele não é o oposto do bem. Precisa ficar muito claro em nossas mentes que o oposto do bem não é o mal. É colocado muito valor, né, sobre o mal. Dizer que o oposto do bem é o mal é dizer que existe igualdade entre o bem e o mal. Só que o mal não pode ser o direto oposto do bem, porque o mal não tem o mesmo peso, não tem a mesma glória, não tem o mesmo valor que o bem tem. Não tem. O mal é apenas o resultado da ausência do bem, não o oposto do bem. E a Bíblia revela que até Satanás, e Satanás é aquele que personifica o mal, a Bíblia revela que até Satanás é servo de Deus, que Satanás depende de Deus, que Satanás depende da graça, depende da misericórdia de Deus. Eles não brigam em igualdade, não brigam. Satanás não é o oposto de Deus, porque Deus não tem oposto. Deus não tem oposto. Ele é incomparável. Não existe oposto de Deus. Não há oposto de Deus. Ele é incomparável. Pode existir uma louca oposição, porque o diabo, ele é inteligente, mas é um louco, perdeu a sanidade. Pode existir uma louca oposição, mas não há oposto de Deus. Não há. E se até o mal, de forma misteriosa, serve os propósitos de Deus, serve a Deus, outra coisa que nós precisamos saber acerca da dor, acerca do sofrimento, é que tudo isso não é algo de todo ruim. O sofrimento aqui na terra não é completamente ruim. Eu sei que isso é muito mais fácil dizer do que viver, mas todo sofrimento que existe na terra não é completamente mal. Por quê? Os irmãos creem que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Os irmãos creem. Porque se nós cremos que Deus é bom, se realmente cremos que a sua misericórdia dura para sempre, que a misericórdia de Deus é constante em todos os momentos de nossas vidas, se nós realmente cremos que Deus é amor, e que portanto toda a criação é alvo do amor de Deus, se nós realmente cremos nisso tudo, então toda dor, então toda angústia, então todo sofrimento deve cumprir um bom propósito no amor de Deus, deve cumprir algo de bom dentro dos propósitos do amor de Deus. Romanos capítulo 12, vamos ler os versículos 1 e 2. E diz-nos assim a palavra: portanto, rogo-lhes,
pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício. Irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto de vocês, este é o culto racional, o culto sóbrio, o culto razoável. Não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como este mundo pensa, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E no que diz respeito ao sofrimento, nós precisamos ter as nossas mentes renovadas, transformadas. Para quê? Para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se Deus é bom e existe sofrimento no mundo, então a nossa mente ela tem que entender que o sofrimento cumpre um propósito na bondade de Deus. A nossa mente ela tem que ser renovada e entender que o sofrimento depois da queda tem um bom papel a ser cumprido, tem um bom papel a cumprir, um bom papel. E vamos pensar um pouquinho na dor. Na dor física. E a dor física é razão, é causa de muito sofrimento, de muita angústia, de muita agonia. E médicos e cientistas, depois de gastarem milhões e milhões, eles chegaram à conclusão de que o melhor sistema de defesa do corpo é a dor. Depois de gastarem milhões e milhões, eles chegaram à conclusão, fazerem diversas outras tentativas de estabelecer uma melhor forma de proteger o corpo, chegaram à conclusão de que, no final, Deus havia feito aquilo que há de melhor. Chegaram à conclusão de que a dor é o melhor sistema de defesa do corpo, diante da fragilidade do nosso ser. Chegaram à conclusão de que se o homem não sentisse dor, o homem correria grande risco por conta da fragilidade do corpo. E existe uma doença que vai nos mostrar a importância da dor para a saúde. É uma doença que vai revelar o quão importante a dor é para o nosso bem-estar. E o nome dessa doença é a lepra. E, inclusive, ela é bastante citada nas Escrituras. E muitos não sabem, assim como eu também não sabia, que um dos problemas da lepra é que ela atua como um anestésico. Ou seja, a lepra, ela incapacita a pessoa de sentir dor. Ela tira a dor da pessoa. Uma criança com essa enfermidade, se ela jogar bola com os pés descalços e pisar em cacos de vidros e rasgar toda a sola do seu pé, expondo ali até os ossos, ela segue jogando como se nada tivesse acontecido e vai deixando um rastro de sangue pelo chão, e aquele corte vai ficando cada vez mais profundo, mais crítico. Uma criança normal, ao pisar em cacos de vidros, o que ela faria? Ela gritaria, ela berraria, ela chamaria pela mãe, só que o pezinho dela iria ficar para cima, parado, aquele corte não ficaria pior e ela receberia cuidados, receberia ajuda. Um homem com essa enfermidade, ele acabou ficando cego, porque pela manhã ele não sentia a água quase que borbulhando de quente, ele não sentia aquela água nos seus olhos, e com o passar do tempo ele perdeu a vista, porque não sentia. E os leprosos dos tempos bíblicos, eles não eram muito agradáveis à vista, e uma das razões era porque eles viviam se ferindo, se descuidando, se machucando, enfim,
até que aquelas feridas atingiam um estado, e tudo isso porque não sentiam dor. E o que foi que o Senhor Jesus fez ao curar os leprosos? Qual foi a cura para os leprosos? Quando o Senhor curou os leprosos, o que Ele fez foi devolver a capacidade de sentir dor. A cura para os leprosos foi ter a dor de volta. Eles receberam a dor de volta. Por quê? Porque a dor é um instrumento bom, que mostra com muita clareza que algo está muito errado. É para isso que serve a dor. A dor é uma espécie de alarme que nos livra de um perigo maior. E da mesma forma, a dor e o sofrimento que existem no mundo têm como objetivo nos avisar de que existe algo de muito errado, acontecendo aqui, acontecendo na vida. O sofrimento existe não porque a vida foi projetada por um Deus carrasco, mas o sofrimento existe porque ele é um mecanismo que nos faz perceber que algo não está bem, e percebendo que algo não está bem, nós clamamos por ajuda, por socorro. Quantos não vêm para o Senhor porque foram quebrados pela dor? Quantos não descobrem a bondade e o amor de Deus no meio de profundo sofrimento? Quantos não buscam a Deus em meio ao desespero? Até o ateu busca a Deus no meio de profundo desespero. Mas a grande pergunta é, será que a humanidade olharia para o alto se tudo aqui embaixo estivesse muito bem, obrigado? Será que o homem, no estado de queda, no estado de rebeldia, buscaria alguém além dele mesmo, se tudo aqui embaixo estivesse muito bem? Eu creio que a gente sabe a resposta a essa pergunta. Não. O sofrimento pode não ser agradável, mas ele desempenha um bom papel na história do homem. O sofrimento é o bem necessário depois da queda. E por isso, outra coisa que nós precisamos saber sobre o sofrimento, sobre a dor, é que os cristãos não são chamados para fugirem da dor, do sofrimento. Não somos chamados para fugir da dor. Não é que exista um chamado para o autoflagelo, para o masoquismo, não é isso. Mas uma vez que todos nós somos chamados para amar, uma vez que todos nós somos chamados para amar, e amar custa caro, amar dói. Uma vez que todos nós somos chamados para o amor, não existe um chamado de fuga diante da dor, diante do preço. Só que o mundo, a filosofia do mundo é aquela que grita: pare de sofrer, para ser feliz. Para ser feliz, pare de sofrer. O mundo acredita que a felicidade está na ausência do sofrimento, que o mundo crê que não é possível alguém ser feliz no meio de dor, no meio de sofrimento. Mas que o mundo diga isso aos apóstolos, que o mundo diga isso ao apóstolo Paulo, que o mundo diga que não existe felicidade em meio ao sofrimento, a ele que foi perseguido, apedrejado, insultado, capturado, sentenciado à morte, morto. Que o mundo diga que não existe felicidade no sofrimento aos milhares e milhares de mártires que morreram nas arenas, louvando e celebrando a bondade do Senhor.
Que o mundo diga que Jesus, o Filho de Deus, que o mundo diga que Ele não foi feliz, que Ele não experimentou sublime felicidade ao cumprir com toda a vontade do Pai, ao se doar naquela cruz por amor a mim e por amor a você. Que o mundo diga que Ele não foi feliz ao tomar o meu e o seu lugar naquela cruz. Não é à toa que a Bíblia diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, não pensem como este mundo pensa. Só que muitas vezes nós somos influenciados e misturamos ou adaptamos o Evangelho ao pensamento do mundo. E aí o nosso discurso acaba sendo: ei, venha para Jesus e pare de sofrer. Está sofrendo? Venha para Jesus e pare de sofrer. Será que realmente paramos de sofrer quando nos entregamos ao senhorio de Cristo Jesus? Será que Jesus pregou que não sofreríamos mais aqui na terra? Só que muitos se deixam enganar por um falso evangelho e pensam que ao se entregarem a Jesus, Deus lá do alto assina um termo de livramento de todo tipo de dor, né, e sofrimento. Mas aí a dor vem e estes acabam que levantando o dedo e acusando Deus de ter quebrado uma aliança que nunca havia sido feita, e se desviam e blasfemam. Mas e se alguém tivesse pregado a verdade? Se eles soubessem que Jesus disse que no mundo passaríamos por aflições. Se eles soubessem que seguir a Jesus custa tudo. O preço é alto. Se eles soubessem que na história do cristianismo não houve um herói, uma heroína da fé que não tenha passado por profundas dores físicas, emocionais, psicológicas, nenhum grande homem ou mulher de Deus que escolheu trilhar o caminho dos céus deixou de passar por dores, por sofrimentos, por privações. O apóstolo Paulo, ele dizia, eu esmurro a minha carne, eu reduzo o meu corpo à escravidão. Por quê? Para que ele pudesse viver os desígnios de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Eu não sei se isso soa estranho ou como novidade na sua vida, mas sofrer, o sofrimento faz parte do glorioso caminhar com Cristo, faz parte do glorioso caminhar cristão. Dizer venha para Jesus e pare de sofrer é o mesmo que dizer venha para Jesus e não se preocupe em carregar a sua cruz. Não se preocupe em amar o outro, o próximo. Mas nós não somos os únicos a sofrer. Porque Deus sofre também. Eu creio de todo o meu coração que Deus, sendo todo justo e todo bondoso, Ele somente permitiria a existência do sofrimento, se fosse possível Ele sofrer também. E nós vemos, né, nós vemos em muitos lugares nas Escrituras, nós percebemos o sofrimento, a angústia do coração paterno de Deus, por conta da dor da humanidade. Somente um Deus cruel permitiria a existência da dor sem que Ele mesmo pudesse ser atingido. Deus é um Deus compassivo. Ele vive a minha, Ele vive a sua dor, Ele sente a sua dor. Ele não é um Deus insensível, um espectador insensível que assiste de longe a nossa dor, não.
Ele é compassivo. Ele sofre junto. Ele sofre conosco. E Ele é o Deus que sofreu naquela cruz, naquele dia, no nosso lugar.